É isso aí, pessoal, beleza? Mais uma aula de resistência nos materiais. Na aula anterior, nós calculamos essas reações de apoio, sendo a reação de apoio em A o valor de 112,5 e a reação de apoio em D também com o mesmo valor. Desconsidere as desproporções, sendo que aqui eu coloquei 1 metro e aqui 1,5 m está menor que 1, né? Então desconsidere as proporções e pegue apenas os valores correspondentes e as forças atuantes. Então, como ensinado em aulas anteriores, eu não vou calcular a força cortante. Deixaremos para calcular na próxima aula através do próprio diagrama, ok? Onde eu utilizarei apenas as forças que nós temos aqui para calcular essa força cortante. Mas nessa aula nós calcularemos o momento. Então lembre-se que para calcular o momento fletor eu preciso fazer um corte entre as forças. Então eu tenho essas duas forças, uma de 60 e uma de 112, eu vou fazer um corte. Entre essa de 112 e essa de 35, outro corte. Entre essas duas de 35, também entre essas duas. Entre essa de 35 e essa de 112. E entre esse 60 e essa de 112. Então nesse exercício nós faremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. 6 cortes, ou seja, 6 partes nesse momento fletor. Vamos pegar primeiro esse primeiro corte, onde fica o 60, até esse primeiro corte. Eu sei a distância daqui até esse ponto, que é a distância de 1 metro, mas daqui até aqui eu não sei. Então eu vou chamar essa distância de x. Desse lado eu vou ter um momento e o seu sentido girando no sentido anti-horário. Eu sei que o momento é força vezes a distância perpendicular, ok? Então o que eu faço? Eu tenho 60 tendendo a girar no sentido anti-horário. Já convencionamos na aula anterior que o momento será positivo no sentido horário. Então se aqui gira no sentido anti-horário, o momento será nesse ponto aqui, ok? Ficará menos 60 vezes essa distância até o ponto, que é a distância de x. O momento ele também no sentido anti-horário, então será menos momento igual a zero. Sendo então que o momento ficará com menos 60 vezes x. Esse momento equivale à primeira parte aqui, ok? Que é essa parte. Vamos para a segunda. Vou fazer aqui embaixo. Vou fazer a reprodução do anterior até esse ponto aqui. Então eu tenho uma força aqui de 112,5 e aqui nós temos um corte, que é esse corte aqui. O momento girando no sentido anti-horário. Então fica menos 60 até esse ponto vezes x. Eu não sei até esse ponto quanto tem. Note que é exatamente a reprodução da anterior. Agora eu tenho uma força de 112,5 tendendo a girar no sentido horário, ou seja, mais 112,5 vezes a distância até aqui. Essa distância é a distância de x menos essa distância de 1 metro. Menos o momento. Igual a zero. Ou seja, eu sei que o momento é igual a tudo isso daqui. Esse é o momento desse próximo metro aqui, ok? A segunda parte. Vamos fazer o próximo momento. Mais uma vez, faço a reprodução das anteriores. 112,5. Agora eu tenho essa força de 35 aqui. E depois eu tenho um corte, que é esse corte. Essa distância eu não sei. Mas eu sei essa e sei essa daqui. Então eu tenho menos 60, girando no sentido anti-horário, vezes x, que é exatamente a reprodução, mais 112,5 vezes x, menos essa distância, que é 1, menos 35, que é essa daqui, vezes x menos essa distância. Essa distância daqui até esse ponto é a distância de 2. Tudo isso igual ao momento.
Essa é a terceira parte. Lembre-se que nós temos 6 partes. Vamos para esse agora. Faço a reprodução novamente. Se você já pegou o jeito, não precisa nem fazer isso daqui, apenas visualizando você já consegue identificar. Então 112,5, uma de 35, outra de 35 e o corte depois. Vou copiar toda essa parte aqui que eu sei que ela será reproduzida novamente. Mais 112,5 vezes x menos 1 menos 35 vezes x menos 2. Caso você ainda não tenha visto nossas aulas anteriores, esteja com dificuldade pelo fato de eu estar fazendo direto, nas aulas anteriores eu faço passo a passo, aí você vai entender o porquê que eu estou repetindo o anterior, ok? Então, menos novamente, que essa próxima força, 35 vezes x menos toda essa distância aqui. Daqui até aqui eu tenho 1, 2, 3,5. Igual a um momento. Essa é a quarta parte. Agora eu vou fazer a quinta parte, fazer a reprodução disso novamente. 60, 35, 35 e mais uma de 35. E aqui eu tenho 112,5. O corte aqui e o momento. Perfeito. Então vou fazer toda a reprodução do anterior. 112,5 vezes x menos 1 menos 35 x menos 2 menos 35 x menos 3,5 e a próxima força. Agora essa outra de 35. Menos 35, pois tende a girar, se eu prender nesse ponto, também no sentido anti-horário, então por isso é menos, vezes x, que eu não sei, que é daqui até aqui é x. X menos toda essa distância. Por quê? Porque está aqui, então preciso considerar só essa distância. Por isso eu estou fazendo x menos essa distância. Daqui até aqui eu tenho 1, 2, mais esses 3 aqui eu vou ter 5. Igual a m. Agora vamos para a última. Eu faço novamente a reprodução. 60, 112,5, 35, 35 e 35. E agora eu tenho uma força embaixo também de 112,5. E depois dela eu tenho um corte. Lembre-se que nós podemos fazer corte apenas entre forças, ou seja, esse daqui vai ser o último. Faça a reprodução de toda essa anterior e acrescento essa diferença aqui. A sexta ficará com menos 60. Menos 60 vezes x, mais 112,5 vezes x menos 1. Menos 35 vezes x menos 2, menos 35 vezes x menos 3,5, menos 35 vezes x menos 5. E a próxima força que temos até esse ponto, fazer um momento. Eu aplico ela, tende a girar no sentido horário, ou seja, será positivo. Mais 112 vezes 5 vezes x, que é toda essa distância aqui. Essa distância aqui é a distância de x, menos toda essa daqui, ó, que eu não quero, eu só me interesso com essa parte agora. E essa distância toda é 1, 2, 3, 6. Tudo isso igual ao momento. Perfeito? Ficou meio bagunçado aí, pessoal. Mas se você acompanhou passo a passo, ficou tranquilo de entender o que eu fiz. Então na próxima aula colocaremos no diagrama tanto a força cortante quanto o momento fletor e eu aguardo você nela. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu!